Hoje estamos aqui para uma conversa com o filósofo José Barata Moura, a propósito de uma obra que parece resistir a todos os tempos, o Anti-Düring, do Engels. Esta obra é muitas vezes apresentada como uma espécie de manual, entre aspas, do marxismo. Achas que esta afirmação faz sentido? Vamos lá ver. É preciso ler o Engels para perceber o Marx? Portanto, há aí duas coisas importantes. Como é que agora o Anti-Düring é utilizado? Historicamente, a primeira, digamos, geração que contactou com a obra, inclusive dentro do Partido Social Democrata Alemão da altura, o Kautsky, por exemplo, e mesmo fora do partido. Há uma coisa que muitos deles dizem na correspondência da altura, em memórias autobiográficas depois, e que poderia resumir-se aqui. Para eles dizem, só agora, depois de ter lido o Anti-Düring, é que eu começo a perceber o Capital. Portanto, historicamente, dentro daquilo que foi a formação, digamos, dos quadros, não é? E portanto, já estávamos a um determinado nível de gente que escrevia, publicava, etc. Mas, quer dizer, é curioso ver que logo na altura, e se nós depois também tivermos em conta o próprio texto do Capital, as suas dificuldades, a extensão, etc., essa foi uma abordagem que nós podemos encontrar. O Anti-Düring como uma espécie de chave para o acesso àquilo que era o pensamento do Marx, e designadamente o pensamento do Marx no Capital. Portanto, entretanto, também havia gente que tinha lido o Capital e que tinha, digamos, feito o seu percurso de outra maneira, o Dietzigen, por exemplo, mas também há gente que fora da social-democracia, o Masaryk, por exemplo, que diz, esta obra do Engels fez mais para a divulgação do pensamento do Marx do que, por exemplo, o Capital. Pronto, isto historicamente. Depois, querer converter o Anti-Düring em manual, do meu ponto de vista, levanta mais dificuldades e pode levar a que se cometam injustiças relativamente ao próprio texto do Engels. Porque o texto do Engels tem uma forte preocupação de esclarecimento daquilo que eram ideias que iam tendo penetração no próprio movimento operário alemão da altura, ideias que mais tarde vieram a ter penetração noutros partidos socialistas, designadamente em França. Quer dizer, porque é que ele depois faz o do socialismo científico, ou do socialismo utópico ao socialismo científico, e que é publicado primeiro em França, na versão do Lafargue, e que corresponde a 3 capítulos do Anti-Düring. Porque, efetivamente, esse tipo de ideias que, de algum modo, desfiguravam o socialismo, quer o socialismo, digamos, como termo e tema, quer as próprias concepções do Marx, foram também tendo os seus seguidores, não é? Noutros países, noutros partidos, mas, noutros movimentos. Desculpa lá interromper-te, mas a ideia, quando se fala de manual, mesmo com aspas, é porque o Engels parte da crítica ao Düring, não é? Para apresentar princípios que são fundamentais do socialismo marxista, não é? Portanto, exatamente, a dialética, o capital, a mais-valia. Para clarificar dimensões fundamentais do pensamento marxista que, no quadro político, social, do movimento, havia muita confusão e nessas águas turvas o Düring, digamos, pescava. Pescava muito, mas isso leva-me à questão. Esta abordagem, não é? Permanece atual
mesmo para quem nunca ouviu falar no Düring, como é provavelmente o caso da maioria dos nossos jovens. Vamos lá ver. Essa questão da atualidade, que é uma coisa que me irrita e corresponde a uma abordagem um bocado de chapa que por vezes se faz. É claro que há muita gente para quem só são boas as questões da atualidade. Eu inclino mais a pensar que qualquer boa questão tem atualidade. Portanto, temos que ter cuidado com isso. Agora, há algo que nós podemos recolher, até como método de trabalhar, e que é o seguinte: de facto, essa crítica do Düring, que em muitos espaços e em muitas páginas está pormenorizadamente debatida com as citações dos textos do Düring, etc, etc. Portanto, não é uma crítica aérea, não é uma crítica, enfim, de ambiente e tal, não. Portanto, tem ali as referências precisas, mas ao mesmo tempo tem isso mesmo que tu estás a dizer, acoplada uma preocupação e uma ocupação de restabelecer ou retificar ou clarificar aquilo que, no quadro do pensamento marxista, são linhas estruturantes. E daí, como tu dizias e muito bem, as questões do materialismo, as questões da dialética, as questões da mais-valia, as questões de que o socialismo, enfim, não é apenas um conjunto de boas intenções ou de inquietações morais, quer dizer, tudo isso que efetivamente estava, de alguma sorte, teorizado nos textos do Düring, mas que tinha penetração, digamos, da maneira das pessoas pensarem, e de pessoas que, honestamente, eram devotadas, digamos, a uma luta, a um combate, a um movimento. E ele aproveita, e isso falo muito bem, não é? Às vezes é difícil de seguir no texto, mas está lá, e isso é, a meu ver, digamos, uma das dimensões que permite que, no fundo, qualquer objeto cultural seja sempre ressignificado nas leituras que se vão sucedendo em condições históricas, de luta e de combate, que não são exatamente aquelas que correspondiam ao momento em que o texto surgiu e foi elaborado. Era essa a atualidade, eu percebo. Não, mas repara, é verdade, a atualidade... É perigoso. Não, é que a atualidade é, digamos, a atuância de um texto é muito função do que é que nós fazemos dele. Exato. Não é? Portanto, é evidente que se o texto não tiver o potencial, não tiver a matéria, não tiver possibilidades para que, efetivamente, ele seja tomado, agarrado, pensado e passe a constituir um enriquecimento para tarefas, problemas, perspectivação das lutas, em condições que são muito diferentes, isso não é possível. Claro. Agora, nunca esquecer que, mas um manual bom, um bom manual nunca é isso, nunca estamos ali apenas, enfim, num código ou num elenco de procedimentos para se fazer uma lista de verificação, isto está, claro. Vamos fazer de acordo com o preceituado. Isto leva-me à outra questão que eu gostava de colocar, é que o Engels refere que o Marx fez, vamos chamar, duas descobertas, não é? Sim. A concepção materialista da história claro. E a revelação da produção capitalista por intermédio da mais-valia. Com o que, diz ele, o socialismo se tornou uma ciência, ou seja, um processo interminável. Um processo interminável, um processo que tem que ser estudado. Portanto, repara, para o Marx ou para o Engels, a ciência não é uma garantia para calar a boca e dizer isto que eu estou a dizer é científico. Não. Significa uma exigência de rigor no estudo das realidades e da dialética das realidades. E isso funciona em relação ao passado, como isso funciona relativamente ao socialismo, que para eles é um processo que está a decorrer. E não são umas ideias que estão na cabeça, como dizem no manifesto de algum melhorador do mundo. Exatamente. Justamente. O Düring, não é? Apresentava um modelo acabado. Claro. Não é? Claro. É que não era só um modelo acabado.
era o dele. Exato. Era o dele. Era o dele. Quer dizer, quem ler, enfim, quer dizer, enfim, milhares de páginas do Düring eu li, enfim, não direi que seja recomendável, embora que pode haver noites de insónia e ele pode ter a sua função, mas quer dizer, de facto, a posição em que o Düring se coloca é, no fundo, repare, o Engels chama muita atenção para isso, é, digamos, um retrocesso. Porquê? Porque, efetivamente, no arranque das teorias socialistas modernas ou de um socialismo moderno, era, de facto, um socialismo de umas pessoas que tinham chegado à verdade, tinham chegado à ciência, sim, tinham chegado, no fundo, àquilo que destronava e atirava fora todo um passado de reflexão e de lutas. O Engels contra isso, o anti-Düring, e enfim, o Engels não pode ser suspeito de utopista, mas digamos, um dos aspectos centrais no anti-Düring é exatamente a leitura e a valorização que o Engels faz daquilo que foram as contribuições dos primórdios das teorias socialistas no seu tempo. O que é que o Engels critica? Que se faça daquilo um corpo de doutrina eterno, sobrepairante, em torno da justiça, da igualdade, da socialidade, sem se fazer aquilo que para o Engels e para o Marx é fundamental numa ciência, que é o estudo das realidades nas suas dinâmicas, porque é por aí que nós podemos compreender o fundamento material para as transformações pelas quais, enfim, num objetivo agora já de partido e de movimento, onde se quer intervir para transformar. Eu se calhar vou dizer mais geneira, mas não faz mal. Eu também digo muitas. De algum modo, esta visão do Düring, esse modelo, pronto, sim, é assim, e agora ao futuro é que tem que se adaptar ao modelo em que a gente está. Claro. Podemos comparar isso de algum modo com, fazer algum paralelismo com o famoso fim da história com que nos quiseram exatamente. brindar. Exatamente. Portanto, vamos lá ver, o Fukuyama, que costuma ser, e com alguma razão, é ligado muito, digamos, a essa tese. A tese, enfim, já vem de trás, não é? O que é que está por detrás da tese do fim da história? E, aliás, nos textos do Fukuyama, não no primeiro artigo que ele fez para a Rank Corporation, mas depois no livro, isso está lá. É o regresso a uma naturalização. Exato. Nós, quer dizer, isto são leis naturais. O mercado, o Hayek, por exemplo, todos os liberalistas agora contemporâneos, quer dizer, não, isso é que é. E, aliás, o Marx, na miséria da filosofia, já chamava a atenção disso, quer dizer, houve para aqui umas coisas horríveis, mas nós agora é que vamos restaurar as leis imutáveis, necessárias e naturais, não é? E não percebendo que tudo isto corresponde a um processo, no fundo, de construção e de enriquecimento do próprio sentido da humanidade e do seu viver comunitário. Não é? Portanto, esse ponto é muito bem, e marcas isso muito bem, porque esta às vezes anda tudo muito. Eu tenho aqui no bolso a teoria, e tal. Por acaso não ali, mas está lá e tal. Quer dizer, e nesse sentido, a atitude do Marx e do Engels, isto é muito importante para perceber quando eles falam de ciência. A ciência, como eu dizia há bocadinho, não é uma garantia. Exato. A ciência é uma exigência de um processo investigativo sério e materialmente fundado para que enfim, essa compreensão da realidade permita que depois, no plano da prática e no plano da transformação material, se possa incidir naquelas estruturas que efetivamente comandam o que está e possibilitam o novo que pode vir a estar. E, portanto, repara, voltando à tua pergunta, que é central, a articulação que o Engels estabelece entre materialismo histórico e a questão da mais-valia. Exatamente. Isso é muito... Vamos lá ver, não é típico, é o fundamental.
Quer dizer, é o fundamental daquilo que corresponde à teoria, ao pensamento e também à prática organizativa e do Marx e do Engels. Uma das questões que me preocupa muito, pessoalmente, até por questões familiares e porque tenho netos que se interessam por algumas coisas, mas o que me preocupa é como é que conseguimos, ou o que é que devemos fazer para que as novas gerações, que nunca ouviram falar do Düring, mas admitamos que já ouviram falar do Engels, já ouviram falar certamente do Marx, pelo menos isso, a um determinado nível de estudo já. Mas como é que os motivamos para... esta pode ser uma boa obra de motivação, ou como é que os motivamos, quer dizer, uma razão assim, não é, quer dizer, não é, eu sei que não há respostas simples a estas coisas, mas como é que podemos motivar esta juventude? Não há respostas simples para problemas bicudos, mas vamos lá ver, isto tem que ser, a meu ver, tomado e encarado como um processo e como um processo que há que desenvolver em vários patamares e, se for possível, tendo em conta uma coisa que no quadro da cultura é decisivo, que é não apenas que a cultura esteja acessível, mas que haja uma apetência cultural. Uma apetência cultural, sim. Essa é uma questão central. E, portanto, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista formativo, do ponto de vista, no fundo, do enriquecimento cultural, quer daquilo que é a plataforma a partir da qual nós vivemos e perspectivamos a nossa vida normal, que pode ser a da família, dos netos, do trabalho, das grandes questões políticas, não é? Pronto. O que é que acontece? Termos essa dimensão como uma zona de cuidado. Cuidarmos disso. E nós dizemos, muitas vezes as pessoas dizem, isso não me interessa. Isso é para os economistas. Isso é para os filósofos. Para que é que isso serve? Para que é que isso serve? As pessoas dizem isto. Eu não preciso disso. Reparem que esta atitude tem por detrás, de uma maneira subliminar e de uma maneira nem sempre consciencializada, o quê? O facto de que quem assim imagina pensar apenas repete e reproduz uma cultura que se vai disseminando através dos grandes meios de comunicação, das redes sociais, do convívio com as pessoas com as quais nós gostamos de ter uma refeição, beber um copo ou conversar, e que são tudo coisas altamente prestimosas, não é? Mas que nós, digamos, absorvemos sem perceber o que é que aí se está a jogar e fazendo poupança de algo que se calhar convém não poupar, que é o exercício crítico do pensar. Exatamente. Pronto. Portanto, eu diria que a questão central está, digamos, no arranque para essa apetência que leva a que, segundo aquilo que são os interesses, as perspectivas que vão acontecendo nas vidas das pessoas, o quê? Esta dimensão comece a aparecer como um espaço de ocupação do nosso viver, do qual nós cuidamos. Pronto, este é um aspecto. Depois, não temos de estar à espera que todos sejam economistas e filósofos e não sei quê. É muito importante que nós tenhamos economistas e filósofos que sabem ou que procuram saber ou que procuram investigar as suas áreas científicas de uma maneira rigorosa, às vezes pormenorizada, com aquelas miudezas que obviamente são aborrecidas. Sim. Calma. Mas não é... Quando um jardineiro fala das plantas do seu jardim, ele também refere coisas que, para mim, que não sou entendido em botânica, não é? Me parecem de uma especialidade e de uma tecnicidade que me ultrapassa completamente. Há um canalizador, um canalizador, um marceneiro, o que for. O informático, quer dizer, o que for. Porque nós temos que compreender que
nesta apetência cultural para um enriquecimento da bagagem que vai efetivamente abrir-nos e dar-nos novas possibilidades para nós, no fundo, atuarmos naquilo que é a aventura do viver, que se calhar é para isso que a gente cá está e não para outras coisas, há vários caminhos. E é preciso cuidar desses caminhos nos seus diferentes patamares. E ainda há uma terceira ideia que eu gostava de trazer, porque para nós é muito importante. Sem dúvida que o pensar é um ato solitário, embora nós nunca pensemos sozinhos, e sem dúvida que a leitura tem também esse momento subjetivo de recolhimento, que há pessoas que acham que é uma maçadoria e há outros que se deleitam, que é efetivamente essa nossa relação íntima com um livro ou com um texto. Mas, e sobretudo em relação a textos que são complicados e que merecem, há uma outra dimensão que eu penso que era importante investir nela e procurar as formas de a materializar, que é exatamente um certo trabalho coletivo, um certo trabalho dialogal, não é? Uma certa leitura em conjunto, em que um chama a atenção para uma coisa, o outro chama a atenção para outra, um é capaz de adiantar mais este passinho que leva o outro a dizer olha, afinal é isso, eu não tinha percebido. Portanto, esta dimensão que, repara, não é uma dimensão que tenha que ser escolarizada. Exato. Eu sou o mestre, eu é que sei, agora os senhores sentam-se aí, ficam caladinhos, eu digo como é que é, eu digo o que é que lá está que vocês hão de ler. Não. Isso é o contrário de aprender a pensar. Não. Isso é o contrário. Exatamente. É evidente que esta metodologia, repara, porque a tua pergunta é uma pergunta decisiva. Porque é, no fundo, como é que nós rompemos uma apatia, como é que nós entramos nesse caminho, enfim, que depois poderá ser um caminho gratificante, mas tem muitas dificuldades e muitos espinhos. Mas como é que a gente rompe com isso? Não é? E essa pode ser uma delas. Pronto. E depois, repara, há uns que se podem interessar mais por isto, outros podem se interessar mais por aquilo, e, portanto, nesse aspecto, não devemos, nem podemos estar à espera de que não podemos estar à espera de saber tudo para agir. Pois, exato. Não fazemos nada. Isso é o disparate, esse é o disparate mais completo, não é? Só quando eu souber tudo é que não pode ser. Portanto, nunca é assim. E, portanto, há aí também essa dialética que vai sendo. E atenção, porque efetivamente de dentro da prática de um viver há depois muita coisa que se ilumina até para nós irmos à procura, eventualmente, daquelas áreas de saber onde poderíamos escolher mais algum material que depois nos permitisse atuar de outra maneira. Não é? É esta dinâmica. Pronto, esta dinâmica. E eu diria que essa dinâmica pode ocorrer de muitas maneiras. O que era importante era que a gente fosse ensaiando. Algumas, não é? Que a gente fosse ensaiando algumas. Eu penso que com esta sugestão de leituras coletivas, temos abrimos um bocado um caminho para o que pode ser a leitura coletiva do Atinduring com o Barata Moura. Obrigada. Obrigado, foi uma ótima conversa.